No dia 19 de julho de 2023, foi publicada a notícia de que o ministro chinês das Relações Exteriores, Qin Gang, havia desaparecido há quase um mês. O ministro era ex-embaixador nos Estados Unidos e não é visto desde 25 de junho. A notícia pode parecer impactante num primeiro momento, e em praticamente todo o planeta, a polícia, órgãos públicos e até mesmo a população se preocupariam em realizar buscas e tentar identificar o paradeiro do ministro. Mas na China, as coisas são um pouco diferentes. Na realidade, o sumiço do ministro é apenas mais um dentro dos vários desaparecimentos de pessoas públicas nos últimos anos, dentro do território chinês. Mas o que realmente acontece para que as pessoas simplesmente desapareçam na China? O que as pessoas fizeram de tão grave para sumirem assim? E o que acontece durante esses sumiços? No vídeo de hoje, você irá entender um pouco mais sobre toda esta história e ver que sumiços repentinos não são incomuns na China, infelizmente. Seja bem-vindo ao canal Negócios Inovadores, onde trazemos os melhores vídeos de finanças e tecnologia. Já deixe o seu like se você se interessou pelo tema deste vídeo. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Deixe ainda nos comentários se você sabia que os sumiços na China são comuns ou se esta informação é completamente nova para você. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Um dos casos mais emblemáticos de sumiços na China foi o dono do Alibaba e AliExpress, o bilionário Jack Ma. O empresário desapareceu em novembro de 2020 e reapareceu somente 3 meses depois, de forma súbita e sem maiores explicações. Nós já retratamos o caso completo no vídeo que está aparecendo no card, e eu sugiro que você assista assim que este vídeo acabar. No entanto, o desaparecimento de Jack Ma é apenas um dos vários, e na lista se encontram outros empresários, atrizes, cientistas e até mesmo atletas. E você já vai conhecer alguns dos outros nomes. Mas antes, é preciso entender por que esses sumiços não são incomuns na China e quais os verdadeiros motivos que levam e, mais importante, que permitem que estes desaparecimentos aconteçam. Partido controverso. O Partido Comunista Chinês é o partido político que governa a República Popular da China desde a sua fundação em 1º de julho de 1921. É o maior partido político do mundo em termos de número de membros, com uma estrutura hierárquica bem definida e forte influência sobre o governo, as instituições e a sociedade chinesa em geral. O Partido Comunista Chinês segue uma ideologia marxista-leninista e se baseia nos princípios do socialismo como características chinesas. Um ponto relevante do Partido Comunista é o fato de ele ser uma instituição onipresente na China, com influência significativa em todas as esferas da vida do país, sendo considerado ainda mais como o órgão central de tomada de decisões e orientação política, tanto no governo quanto nas empresas estatais e outras organizações. Desde o final dos anos 70, a China passou por reformas econômicas e abertura econômica ao mundo, resultando em uma economia capitalista, mas num modo de governo comunista. O partido desempenhou um papel importante na história moderna da China. Liderado por Mao Zedong, o partido venceu a Guerra Civil Chinesa 1927 a 1949 contra o Kuomintang, Partido Nacionalista, e foi o responsável pela proclamação da República Popular da China em 1949. No entanto, o Partido Comunista Chinês é cheio de controvérsias. Uma das principais polêmicas é o fato do partido exercer um controle rígido sobre a mídia e a internet na China. O país opera um vasto sistema de censura conhecido como Grande Firewall, bloqueando o excesso e muitos sites estrangeiros e restringindo o fluxo de informações consideradas sensíveis ou críticas ao governo. O partido é uma instituição poderosa que exerce um controle firme sobre todos os aspectos da vida da China, incluindo a segurança interna e a aplicação da lei. Esse controle permite ações com pouca ou nenhuma prestação de contas, o que pode resultar em detenções e desaparecimentos de pessoas consideradas uma ameaça ao regime. O controle do partido sobre o sistema judiciário e de aplicação da lei permite ainda que as autoridades realizem detenções secretas sem
sem enfrentar quaisquer consequências legais. É ainda conhecido por sua falta de transparência em relação a muitas questões, incluindo os próprios casos de sumiços. As autoridades chinesas raramente fornecem informações sobre as pessoas detidas, seus paradeiros ou as acusações que enfrentam, negando os afetados às suas famílias o direito de acesso a um processo legal considerado justo. Dentro desse contexto, os sumiços repentinos não são incomuns na China e a grande maioria não é nem mesmo noticiada. Grande parte do que chega ao Ocidente referente a este assunto é quando o caso ocorre com uma personalidade conhecida, como o caso de Jack Ma e do ministro Qin Gang. Mas estes dois não foram as únicas pessoas públicas a desaparecerem subitamente. Conheça o caso de Ren Jichang. Ren Jichang é o empresário do ramo imobiliário chinês, conhecido por suas opiniões fortes e críticas ao modo como o Partido Comunista lida com as questões no país. Em 2016, o empresário já havia sido condenado por 1 ano de condicional, simplesmente por criticar o modo com que o partido utiliza o dinheiro público. De acordo com as autoridades de Pequim, Ren fez declarações equivocadas, contrárias à linha do partido, a seus princípios e políticas. Em 2020, o empresário voltou a ser alvo do governo, quando criticou o modo como o atual presidente chinês, Xi Jinping, lidou com o início da pandemia de Covid. E em março daquele mesmo ano, ele simplesmente sumiu da vida pública, aparecendo posteriormente. Em 2022, o empresário, após investigações, ele acabou sendo condenado a 18 anos de prisão por corrupção. No entanto, a condenação ainda é controversa e deixa uma dúvida se foi realmente verídica ou apenas uma retaliação do governo contra os comentários apresentados publicamente. Mas os casos de sumiços não ficam apenas entre os empresários. Até mesmo celebridades estão sujeitas a este acontecimento na China. É o caso, por exemplo, de Fan Bingbing. Fan Bingbing é uma atriz, cantora e modelo que realizou diversos trabalhos, principalmente em filmes e séries chinesas, chegando até mesmo a ser a celebridade mais bem paga na lista Forbes China Celebrity 100 entre 2013 e 2017, depois de ficar no top 10 todos os anos desde 2006. Mas nem toda a fama impediu a atriz de sumir no ano de 2018, onde ela ficou desaparecida e sem apresentar nenhum sinal de seu paradeiro ou de vida, ficando até mesmo longe de suas redes sociais. 6 meses após o sumiço, ela realizou uma postagem em suas redes sociais pedindo desculpas e prometendo que seria um exemplo, mas sem maiores explicações sobre o que ocorreu durante o tempo que tinha se passado. O assunto permanece bastante confuso e tudo o que se sabe é que a atriz só reapareceu após surgirem notícias que ela havia sido indiciada por fraude e evasão fiscal, em valores que ultrapassam os 900 milhões de yuans. O assunto corre em segredo de justiça e pouco se sabe sobre o desenrolar da história. No entanto, isso não impediu de que os fãs, principalmente internacionais, achassem muito estranho a atriz sumir e só reaparecer quando a notícia de que ela havia cometido um crime começasse a circular. Várias teorias foram criadas sobre o que realmente aconteceu com a atriz durante o tempo de seu sumiço, mas nenhuma pode ser realmente comprovada. Mas e você? O que acha de toda esta história? Acredita que ela tenha mesmo cometido evasão fiscal ou acha que algo ocorreu por trás dos holofotes durante este sumiço que fez com que ela fosse indiciada? A história é, no mínimo, bastante confusa, mas infelizmente é somente mais um caso, pois nem mesmo os atletas estão salvos na China. Peng Shuai. O caso de Peng Shuai foi um dos sumiços que mais repercutiram na mídia ocidental. Peng Shuai é uma ex-tenista profissional chinesa, detentora de rankings internacionais como o 14º lugar de melhor jogadora em simples e o 1º lugar em duplas, tendo sido ainda a tenista número 1 da China durante a sua carreira. Em novembro de 2021, a tenista acusou de abuso sexual um membro do alto escalão do Partido Comunista Chinês em suas redes sociais. 30 minutos após a publicação,
o post foi apagado, bem como qualquer outra evidência da denúncia da tenista. Depois deste incidente, que ocorreu no dia 2 de novembro, a atleta não foi vista pelas próximas 3 semanas, reaparecendo somente no dia 21 daquele mês. O seu reaparecimento foi numa videochamada com a comissão de atletas do COI, que durou cerca de 30 minutos, onde sobre o caso ela explicou que está segura e bem, morando em sua casa em Pequim, mas gostaria que sua privacidade fosse respeitada neste momento. Peng concedeu uma entrevista ao jornal francês L'Équipe em fevereiro de 2022, onde negou agressão sexual e ainda reiterou dizendo: agressão sexual? Eu nunca disse que alguém me fez sofrer qualquer agressão sexual. Durante o seu sumiço, diversas especulações acerca do tema surgiram, sendo as principais de censura, mas também sobre a própria integridade física de Peng Shuai. O mais intrigante em toda a história é o fato da atleta negar, após o seu sumiço, sobre a existência de uma acusação que ela mesma havia realizado anteriormente e publicamente. O que será que acontece nestes sumiços comuns da China? Será que o governo realiza alguma ação? Ou será que todos os casos não passam de coincidência e que as pessoas simplesmente decidem sumir da vida pública de boa vontade? O que você acha de toda esta história? Deixe sua opinião nos comentários. Estes são apenas alguns dos vários casos de sumiços repentinos que ocorrem na China, mas o pior reside no fato de que estes são casos de pessoas públicas, famosas e conhecidas pela mídia ocidental. Agora imagina o que não ocorre com cidadãos comuns, que expressam suas opiniões contrárias no país, ou que realizam denúncias contra os membros do alto escalão do Partido Comunista Chinês, e não têm a mesma voz que os casos citados anteriormente. Será que a República da China é realmente uma república? Ou o controle do Partido Comunista dentro do país acaba com todas as liberdades que poderiam existir para os cidadãos? É um assunto bem delicado e que dificilmente será aberto ao público, uma vez que as retaliações podem ser severas, sendo a tática do sumiço apenas uma das possíveis várias estratégias utilizadas no país. Mas e você? Qual a sua opinião sobre o assunto? Sinta-se livre para compartilhá-la nos comentários. Eu gostaria muito de saber o que você pensa. E claro, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative ainda o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui no Negócios Inovadores. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.